começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar com pequenas falhas da minha voz nessa manhã, porém estamos aqui vivos e sobreviventes ao Natal, esperando ansiosamente a nossa noite de Réveillon e Ano Novo. Antes de passar a bola aos meus queridos amigos Leozão e Mano Mixel, desejo a todos vocês e suas famílias, desde já atrasadamente, um Feliz Natal a todos os que escutam este podcast. Mano Mixel, Leozão, muito bom dia. Estamos aqui pós-rodada de Natal da NBA, mas NBA que não para nunca. Teve rodada de Natal, teve jogo, teve quebra de recorde, teve tudo isso que a gente vai falar um pouquinho. Mas antes de iniciarmos, Mano Mixel, aquele recado rápido de Vossa Senhoria, recado do papai Mano Mixel natalino. Antes do recado, eu queria manifestar que a minha insatisfação pelo fato de que você desejou Bom Natal para os nossos ouvintes, mas até onde eu sei não desejou Bom Natal nem para mim, nem para o Leozão. Porque você quer mais é que a gente se Desejei sim, no grupo, no WhatsApp. Vou voltar lá depois para conferir se foi desejado mesmo. Olhe lá. Deste momento. Mas sim, eu tenho um recadinho. Você, nosso querido ouvinte, encontra a gente no Instagram, no @podcast_ed3 e também no Twitter, no @podcasted3 sem underline. A gente sempre posta no Instagram quando tem episódio novo, então você segue a gente lá para ficar sabendo e não perder nenhum. E a gente está sempre ali no Twitter fazendo um comentário esperto ou outro. Às vezes não tão esperto assim. Lembrando que não tem acento, não tem EH no E, não tem 3 numeral, é 3 por escrito bonitinho. Como tiozões que somos, a gente faz as coisas a modo antigo. Então é podcast de 3 mesmo, com underline no Instagram, sem underline no Twitter. Segue a gente lá. E como é que a gente tá no TikTok, Leozão? Quem quiser encontrar a gente no TikTok. Deixando pros A jovens. gente tá voando mais que a estação espacial. Siga-nos no TikTok também, né? No podcast L3, tal qual no Twitter. Poucos cortes ainda, mas mais assim que virar o ano, porque daí fim de ano não dá pra cobrar que a gente trabalhe, né? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Meus amigos, vamos começar do fim? Vou começar pelo fim e a gente volta pro começo no final do episódio. No Mixel, tivemos a quebra do recorde. O Pistons se esforçou muito, conseguiu aí suas 26 derrotas seguidas. 26 não, 27 já, né? Atingiu esse impressionante marco. 27 derrotas seguidas. Esta é o recorde em uma temporada única, né, da NBA. O que falar desse Pistons, que até tinha uma certa expectativa antes da temporada, com a chegada do Monty Williams, Inclusive. o técnico mais bem pago, salvo engano, da NBA no atual momento. Na história, salvo engano. A volta do Cade Cunningham nessa temporada, que passou muito tempo fora na temporada passada. Mais uma nova escolha alta de draft. Por que o Pistons não dá certo, Mano Mixel? Olha, não se atinge uma marca dessas sem muito trabalho envolvido, né? No caso aqui, trabalho que não está funcionando. Eu acho que o Pistons, ele definitivamente ele ainda não se encontrou na temporada. E isso tem algumas razões. Eu acho que o Monty Williams, que é um técnico, eu gosto muito do trabalho dele no Suns, né? Estive sempre em alta conta como treinador. E até por isso tinha expectativas do Pistons ter uma performance. Acho que o Pistons é um time claramente em rebuild, então a gente não
deveria esperar do Pistons briga por playoff, esse tipo de coisa, porque eu acho que ainda não é o plano, e até aí estava tudo bem. Mas eu esperava ver um time evoluindo, ver jogadores evoluindo, e não é o que acontece até agora, né? Quando a gente olha para o Pistons em quadra, tem alguns problemas grandes que explicam um pouco por que o time não só é ruim, como é um dos piores da história da NBA, pelo menos é o que diz esse recorde. O Pistons tem um aproveitamento de bola de 3 pontos muito ruim, o pior da NBA. De fato, não tem bons arremessadores de 3 pontos, talvez exceção feita aqui ao Bojan, que é um cara que tem mais essa característica, mas ficou lesionado uma boa parte da temporada também, voltou mais recentemente. Mas o time como um todo arremessa mal, parte por não ter grandes arremessadores, parte por não criar boas oportunidades de chute para os arremessadores que tem. O Cade Cunningham não é um arremessador de 3 pontos necessariamente ruim. Ele não é espetacular, mas também não é ruim. Só que ele fica com aproveitamentos, ele está nessa temporada com aproveitamentos muito ruins, porque o ataque do Pistons não funciona. Então, ele, como o cara que é o principal condutor ali, acaba muitas vezes tendo que forçar arremessos que não são bons arremessos e, portanto, acabam não tendo boas conversões. Em decorrência de ser um time que chuta mal de 3 pontos, é um time que passa pouco a quadra, joga muitas vezes com 2 bigs, né, com o Jalen Duren e com o Isaiah Stewart. Os dois congestionam o garrafão. Outros jogadores, como por exemplo o Alzar Thompson, que foi titular durante muito tempo, também não consegue fazer o espaçamento da quadra, que é um Hulk muito promissor, mas que não está conseguindo encaixar ali também de forma que o esquema do Pistons funcione melhor. E aí, quando você olha o time do Pistons em quadra, um dos times é até engraçado, às vezes, é um time muito afunilado, é um time que às vezes você tem 3, 4 pessoas ocupando o garrafão, o que deixa praticamente impossível infiltrações, porque o espaço está todo ocupado. Ao mesmo tempo, não tem gente aberta para receber uma bola, para espaçar a quadra e para arremessar e converter bolas de 3 pontos. E tem uma defesa que também não funciona muito bem, ou seja, na prática nada funciona. Acho que é um time muito jovem, então um pouco disso vem daí. É um time que está em formação, mas é um time que, de novo, o trabalho do Monty Williams não está funcionando até agora. Não estou aqui defendendo uma troca do Monty Williams, acho que é muito cedo e tudo mais. Eu acho que, inclusive, no momento que você faz o investimento que foi feito nele, é porque o management do Pistons acredita muito nele. Então, cara, você tem que deixar o cara trabalhar pelo menos uma temporada inteira, ver onde ele vai chegar e ver, enfim, o que pode ser feito a partir daí. Mas é uma situação ruim até para um time que está tancando, né? Eu acho que não, ao mesmo tempo que tá ok não estar brigando por playoff nesse momento, já era esperado, preocupa um pouco a gente olhar para esses jovens jogadores, para esses vários jovens jogadores, e não ver eles evoluindo, porque aí sim o tempo está passando para esses caras e aparentemente está passando sem estar sendo bem usado pelo Pistons. Mas para mim o grande ponto do Pistons é que eles levaram o Silas, que era o antigo coach do Houston Rockets, para ser o assistente principal do Monty Williams, e como o Rockets aprendeu bem, nada dá certo quando o Silas está envolvido, pelo menos numa quadra de basquete. Muito Uma bom. parte é piadinha, desculpa aí, coach Silas, mas não deu para segurar porque a gente sofreu muito com você. Boa, mas relembra bastante o estilo de jogo do Pistons desse ano, tem notas ali de Houston Rockets do ano passado, né? Ou talvez a ausência de estilo de jogo, né? Mas sim, o Rockets também foi o pior time arremessando de 3 da NBA, também oferecia uma dieta de chutes muito pobre para os seus jogadores, enfim. É. Há semelhanças. Leozão, nem com Cade Cunningham fazendo 35 pontos foi capaz de evitar o recorde e a derrota para o Brooklyn Nets, que foi quem a derrota que sacramentou, né, o novo recorde alcançado pelo Pistons. Nem os jovens, eu acho que esse ponto que o Mano Mixel traz é importante a gente parar para pensar, né? Você tem um elenco
de jogadores muito novos e que a gente minimamente esperava uma progressão. A gente pode dizer que o Cunningham está tendo uma boa temporada ou ele é sufocado também junto por esse time do Pistons? Olha, eu acho que, assim, é uma boa temporada, tá? Na minha visão. É foda você falar que é uma boa temporada com um cara que tá 2,28 na temporada, mas, pra mim, eu concordo com o menção que ele disse de Jalen Duren, Cade Cunningham, até o Isaiah Thompson, mesmo sendo bons jogadores, o Isaiah Stewart é um bom jogador. Então, me parece que o Pistons foi naquela linha, muita gente comenta de, você pega o melhor talento do draft, não importa quem seja, e no fim do dia eles juntaram os melhores talentos dos drafts que eles tiveram e eles não se complementam. Eles não funcionam juntos. Assim, eu concordo muito com essa parte de é um time que não tem espaçamento de quadra, é um time que parece que se amontoa, porque muita gente faz parecido a mesma coisa ali, mais ou menos, quase não tem chutadores, é um time que roda muito pouco a bola, é um time que é top 10 de piores times de assistências na temporada, é um time que chuta pouca bola de três, além de chutar pouca bola de três, não tem um aproveitamento muito bom, tipo, é bem mediano para baixo, então é um time que ofensivamente produz muito pouco. E defensivamente também não é um time que chama muito os olhos, assim, tem bons jogadores defensivos, mas, por exemplo, o Cade Cunningham é um cara que ainda está naquele momento dele de liga que ele é uma fragilidade defensiva e ele não aprendeu, e as pessoas que estão em torno dele também não aprenderam de como mitigar isso o máximo possível. Que é o caso de, por exemplo, como esconder o Luka no Mavis, ou como esconder o Harden no momento áureo dele ali no Rockets, e depois ele acabou virando defensor até de garrafão, etc. Então eu sinto que o Pistons está muito nesse momento de ele sabe que tem pontos positivos, não encontrou como conglomerar eles num ponto positivo global ali de time, e os pontos negativos são muito expostos. Eu acho que esse é o principal problema do Pistons. Você olha para esse time e você enxerga absolutamente todos os pontos negativos que você quiser ali, tipo, em 5 minutos. É um time que não tem espaçamento, que não consegue rodar a bola, depende muito de jogadores individuais, principalmente do Cade Cunningham, e do Jalen Duren também. São dois caras que recebem muita bola para fazer algo acontecer, ao invés de construírem jogadas baseadas nisso. É um time que tem muito problema de rotação defensiva, permite muita infiltração, muita bola de dentro, permite muito arremesso de três também, então é um time que não consegue nem fechar o garrafão, nem fechar o perímetro. É um time que, assim, eu esperava muito mais de desenvolvimento. Eu acho que, assim, trazer o Monty Williams traz consigo também uma visão de que, beleza, a gente sabe que a gente vai evoluir, que talvez demore, mas que a gente vai construir um projeto baseado nele, com Cade Cunningham, com Jalen Duren e tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento que começa a dar errado, essas conversas já de trocar de técnico me assustam um pouco. Porque se você contratou um cara, acho que está com contrato de 4 ou 5 anos, não é? Então, se você contratou um cara para esse período de tempo, você espera que ele também consiga desenvolver um trabalho que perdure esse período de tempo, mesmo que ele tenha momentos ruins. Então, assim, só que para mim o grande problema nesse ponto todo eu não consigo enxergar o que ele trouxe de positivo para esse time. E esse talvez seja o grande problema do Pistons para mim, que eu não consigo enxergar a evolução mínima que talvez o time devesse ter para essa temporada, porque você tem várias escolhas altas de draft conglomeradas ali dentro de um time com um técnico que foi assim, eles se mataram para conseguir esse técnico. Acho que foi uma ida e volta assim de 4 propostas para conseguir contratar o Monty Williams, assim, tiraram ele da aposentadoria quase, né? Ele falou que ele queria tirar o sabático dele. E assim, você junta tudo isso e tem o recorde de mais derrotas numa temporada, assim, consecutivas, é um negócio meio assustador, porque óbvio, tiveram alguns jogos nesse meio do caminho que tiveram lesões, são jogadores que são novos na liga, talvez não entendam ainda todo o fluxo e tal do jogo, etc. Mas já passou um terço de temporada, sabe? E com um terço de temporada você já tem insumo bastante para dizer se um time é bom, é ruim, o que tem de positivo, o que tem de negativo. E para mim, assim, proporcionalmente, esse Pistons é 90% pontos negativos. É muito difícil você tirar coisas positivas deles. Talvez o Cade Cunningham seja uma, o Jalen Duren seja outra. No resto, sinceramente, eu não consigo tirar tanta coisa positiva assim. Jalen Duren, né, Leozão? Não Jalen Green. Boa, muito bem. Eu falei Jalen Green? Falou Jalen Green. Pequeno ato falho. É o amor fogueteiro, né? O Rockets, ele tá sempre aqui à tona, né? Ele tá sempre em pauta. Sempre em pauta. Jalen Green tá difícil de tirar pontos positivos dele também, viu? Mas vamos falar disso.
Muito bem. Dando o meu pitaco, eu acho que não só é difícil enxergar algo bom no trabalho do Monty Williams, é difícil enxergar algo, porque, assim, é muita bagunça, tipo, são jogadores realmente tentando fazer único e exclusivamente por eles, não tem nenhum senso coletivo no time do Pistons. Eu não acho que é uma questão de habilidade, né. Eu acho que esse é o ponto, não é uma questão de você ter jogadores ruins, esse eu acho que é o pior de tudo. Você tem realmente bons jogadores novos, mas você não conseguiu criar um time, não conseguiu criar um coletivo, não tem uma filosofia de jogo, igual você falou, mano, Mixel, não existe espaçamento que libere, eh, não necessariamente só arremessos, mas também torne o garrafão mais aberto para haver infiltrações. Não são jogadores que têm esse costume não, né, essa habilidade tão boa do chute de longa distância, então talvez criar espaço dentro do garrafão para que esses caras pudessem atuar, nem isso existe. Então é cada um meio que fazendo por si, tentando carregar sei lá como, um time. Esse último jogo contra o Nets, acho que isso para mim ficou muito claro, Cade Cunningham tentando de todas as formas botar o time para frente, para vencer, mas, cara, hoje acho que já foi-se muito tempo em que a NBA era definida por um jogador só, ou por uma noite espetacular de um determinado jogador. A gente já falou isso diversas vezes aqui, por exemplo, do Luka Doncic, o quanto que ele sofre por não ter, né, e acho que ainda não tem um elenco tão bom o bastante para levar ele para ser campeão. Então, E eu acho que isso se reflete também naquele jogo do Jazz, né? O jogo do Jazz era meio que o jogo para eles se salvarem e não tomarem o recorde. E o time abriu uma baita vantagem no começo. E de repente, assim, de 15 pontos de vantagem, estavam perdendo no fim do primeiro quarto já. é isso aí. Então, Então, assim, não dá para aproveitar nada mesmo. Acho que eu tenho dúvidas. O Leozão, o contrato do Monty Williams foi de 6 anos. É muito tempo, mas eu tenho muitas dúvidas a quanto dá para esperar. Assim, tudo bem, são jogadores muito novos, tem muito tempo para amadurecer, mas o ponto é, assim como a gente viu do Rockets ano passado, e a gente vê que a troca de técnico no Rockets funcionou muito bem, né, muito bem mesmo. Cara, como é que um técnico que não consegue transformar esses bons jogadores em time vai conseguir desenvolvê-los? Eu sinceramente não vejo tanto futuro. E aí começa a me questionar se o e pegando a história do Monty Williams recente, se o Monty Williams é necessariamente um bom técnico da parte técnica do jogo, da parte tática do jogo, ou se o que ele fez no Suns foi, cara, algo do tipo muito mais motivacional, muito mais de engajamento do time do que necessariamente de desenvolvimento técnico. Eu acho que eu abriria o olho, não sei se ele tá querendo realmente forçar a barra para fazer o período sabático dele e ser demitido antes da hora no Pistons, ganhando aí um dinheirinho, porque o contrato é garantido. Mas é difícil, cara, assim, não acho que o Pistons inclusive caminha para ter o pior recorde de campanha da história da NBA, que é o 9,73 lá que a gente falou alguns episódios atrás. Acho que caminha a passos bem largos. e na outra semana eu brinquei sobre betar na renda fixa ali do Pistons, né? Segue dando certo, diga-se de passagem. Mas aí essa é uma bet também que, nossa senhora. Mas deve estar É, pagando menos que Selic, né? eu tenho minhas dúvidas. A gente vai precisar fazer essa comparação aí. Se atenção, senhores contadores, pode puder fazer uma taxa comparativa aí de Selic versus Pistons, para ver quem tá pagando mais. Mas levando esse ponto em consideração, Rafa, que você falou do Monty Williams, eu acho que tem um ponto muito crítico aí, que é grande parte do contrato é garantido, né? Então você vai ter que pagar muito dinheiro para mandar ele embora. E o segundo ponto é quem que você traz. Porque agora no meio da temporada, a temporada já foi. Essa temporada é a temporada perdida. Efetivo Então eu acho saco. que o. Não, assim, sendo bem sincero, eu não acho que vale a pena demitir ele agora. Porque
sendo bem sincero, assim, tipo, o Pistons tá uma merda, não é de hoje. E não é como se tivesse mudado algo assim de tão ruim pra essa temporada. Ele só não conseguiu evoluir, tipo, é isso. Ah, tá perdendo muito mais jogos que tá perdendo antes, mas tipo, perder 50 jogos, perder 50 jogos na temporada, perder 70, tanto faz. Tipo, Não, você vai fora ficar que fora dos playoffs. Fora que os técnicos bons que estavam no mercado já todos foram capturados aí, né? Todos foram. Exatamente. Então, assim, Sim. na minha visão, o que vale mais é sentar e falar, não, tá bom, não deu certo, isso daqui é uma merda, e a gente sabe. Vamos refazer já pensando no ano que vem? Quem são, sei lá, os 3 caras que vão ser os pilares do seu time titular? Ah, é o Cade Cunningham, o Jalen Duren e o Isaiah Stewart, vamos supor. Beleza, o resto a gente se troca, a gente manda pro inferno, não sei o que faz, e monta um time baseado nisso. Ao invés dessa historinha de, putz, a gente vai desenvolver, porque assim, se a ideia é só desenvolver, do jeito que tá bom, deixa os caras jogar, pegar minuto aí e vai vendo o que eles viram. Se a ideia é realmente montar um time efetivo em cima disso, aí precisa de uma outra abordagem, que eu não sei se foi o que o Pistons teve para essa temporada. Não me parece, pelo menos. É que até para desenvolver, né, é esperado que o cara esteja numa situação parecida com a que ele vai enfrentar ao longo da carreira dele, que é teoricamente jogando basquete num time de basquete, não num bando de pessoas dentro de uma quadra correndo atrás de uma bola laranja. Eu acho que, para falar, por exemplo, do Cade Cunningham aqui, ele está jogando de um jeito que provavelmente é muito diferente do jeito que ele de fato jogaria num time contender. Ele está tendo que fazer coisas que ele não precisaria fazer num time contender e ao mesmo tempo ele não está tendo oportunidade de fazer coisas que provavelmente ele precisará fazer num time contender. Então é ruim até para o desenvolvimento isso, né? Eu concordo que não tem que demitir o Monty Williams, porque, de novo, o que possivelmente em 3 meses pode fazer você achar que o cara vale 60 milhões de dólares, o maior contrato para um técnico na história da NBA, para de repente ele não servir mais. Você vai ter que dar mais tempo para esse cara e assumir que esse começo ruim não vai perdurar indefinidamente. Agora, que eu acho que o Pistons está perdendo tempo, inclusive no desenvolvimento de jogadores, eu acho. Eu concordo. Eu não vejo desenvolvimento individual sem necessariamente o mínimo de um coletivo, assim. Senão, para mim, vira pelada, como foi, por exemplo, Pistons e Jazz, que a gente conversou bastante. Muito bem, meus amigos, começamos com a parte baixa deste episódio, vamos para a parte alta, porque o meu queridíssimo, amado, endeusado, estrelado, maravilhoso, lindo, Luka Doncic chegou aos 10 Achei que mil era eu. pontos. Eu já tô acostumado, já sei que não é, que ele só guarda essas palavras doces para outras pessoas. Entendi. Luka Doncic bateu a marca de 10 mil pontos. O mais jovem a chegar nessa marca desde nada mais, ninguém menos que Michael Jordan. E, Leozão, eu queria ouvir. Apesar de a gente já ver o Luka fazendo muita coisa, mas para mim essa é de longe a melhor temporada dele desde que ele entrou na liga. Assim, não só em números, em protagonismo, tem sido um Luka até inclusive mais passador, com médias aí já muito altas de assistências também, coisa que no começo era um pouco menos. Acho que isso também se deve a um pouco do coletivo dele que melhorou muito para essa temporada. Mas queria ouvir de você, além dos 10 mil pontos, que temporada faz Luka Doncic? E eu acho que a melhor forma de começar é pelo último ponto que você trouxe, o time dele. Eu acho que a gente acabou de começar do Pistons e da bagunça, talvez seja nas 5 temporadas que ele jogou, o melhor time que ele teve. O time mais organizado, o time mais de verdade, entre aspas, que ele teve em todas as temporadas. Então, isso também, obviamente, tira o melhor dele. A gente tem visto, por incrível que pareça, menos daquelas jogadas absurdas dele de passes malucos para pessoas em posições malucas fazerem arremessos malucos, porque agora é um time que é muito mais efetivo. E também isso traz dele um ponto que a gente tinha visto muito pouco, que é a capacidade dele de controlar jogadores não só do próprio time, mas do time adversário. Como é um time entrosado que tem movimentações ofensivas efetivas, assim, que funcionam de verdade, ele consegue controlar isso, controlar a defesa adversária e criar espaços que não existiam originalmente. Tipo, talvez seja o grande potencial, né, do Luka, o grande poder dele,
é esse controle de pace, de ritmo de jogo, de acelerar, depois fazer um jogo mais lento e gerando espaços com isso, com a visão de jogo que ele tem. Então eu acho que, assim, em ponto de vista individual, eu acho que numericamente não é a melhor temporada dele, né? Mas eu acho que em questão, assim, visual de jogo, talvez seja a temporada mais sólida dele. É a temporada que talvez você olhe para ele e fale, caraca, esse cara ele consegue dominar uma quadra de basquete sozinho. E eu acho que esse é o grande ponto do Dallas para essa temporada, que talvez seja o ponto que desse up que o time estava precisando para brigar por um título, talvez, que é ter esse jogador num time que consiga corresponder à altura dele. Foi até algo que a gente brincou no começo da temporada, quando a gente ter falado que agora o Dallas não está mais dependendo do Maxi Kleber acertar a bola de 3 para ganhar, mas agora basicamente o time não depende do Maxi Kleber para nada, né? O que já é um ponto positivíssimo. Então é o Grant Williams que chegou muito bem, o Kyrie Irving que se encontrou nesse time. Esqueci o nome do pivô, se alguém puder me lembrar. Derek Lively. Isso, muito obrigado. Então é um time que se montou em volta do Doncic com jogadores que eu lembro até que a gente duvidava, né, do Irving encaixar com o Doncic, mas por incrível que pareça o Jason Kidd achou uma solução para isso. É um time que funciona muito bem até com os dois em quadra. Então eu acho que esse é o grande ponto. O Luka teve ao lado dele pessoas que pudessem ser potencializadas, por assim dizer, pelo jogo dele. Então é uma via de mão dupla. Se ele está potencializando os outros também estão potencializando o jogo dele. Então eu acho que o fato dele não precisar ser herói todo o jogo, como ele foi nas últimas basicamente 4 temporadas do Dallas, já indica que é um time muito mais forte, e o fato dele se destacar tanto, não precisando ser herói, indica qual o nível de jogo que ele está tendo também. Então para mim é um combo do que o Dallas apresentou essa temporada incrível. Para mim é ser um dos grandes candidatos para MVP, inclusive o Luka, tá? Eu acho que vai ficar para o fim de temporada ali, para a segunda metade. O que vai definir o MVP para mim são as classificações finais. Quem terminar ali em posição mais alta, no fim, acho que entre ele, Shai, Embiid e Giannis vão acabar sendo MVP. Ô, louco, o cara tirou o Jokic da corrida já, hein? Porque o Jokic já tem uma certa reflexão que ele tá de saco cheio de jogar a temporada regular. Muito bem. Pode parecer que sim. Mano Mixel, podemos dizer então da fala de Leozão que o coletivo do Dallas potencializa Luka Doncic nessa temporada? Eu acho que potencializa mais do que nas temporadas anteriores, sem dúvida. Eu concordo com o que o Léo trouxe, de que o Kyrie e o Doncic encontraram formas de jogar juntos. Até o Kyrie anda perdendo jogos, né? Isso gera um pouco, talvez, a situação do Doncic ter que assumir uma carga maior de novo. Ontem, por exemplo, ele deixou 39 pontos contra o Cavs e acabou perdendo o jogo no fim. Mas o coletivo como um todo melhorou, sim, porque pela primeira vez ele tem um pivô funcional, ainda que um rookie, ainda que um jovem que tem que evoluir ainda, mas ele tem um pivô funcional para fazer pick and roll, para, enfim, jogar junto. Acho que isso é muito importante para qualquer armador. O Dallas tem uma segunda opção no Kyrie com altíssimo potencial também de pontuar, de atrair a atenção de marcadores, então isso também dificulta um pouco a ideia de, por exemplo, dobrar no Doncic em determinadas situações e tudo mais. E eu acho que o Jason Kidd conseguiu fazer o Dallas ser mais funcional, ter uma defesa funcional, potencializar outros role players ali. O Grant Williams, que veio do Boston, tem ajudado. Acho que ele não é um cara com potencial de protagonismo tão alto, mas ele tem feito uma boa composição de elenco, contribui com algumas bolinhas de 3, contribui com uma boa marcação. E tem outros jogadores ali no elenco do Dallas que tem essa capacidade. Derrick Jones, Josh Green, que também está lesionado faz alguns jogos. Mas, diferentemente do que a gente estava falando do Pistons, o Dallas é um time. Tem um plano de jogo, os caras sabem o que fazer. Eu continuo não achando um time brilhante. O Rafa vai lembrar que eu fui muito crítico ao Dallas ano passado, desde o começo da temporada, que eu achava que o time era, a exceção do Doncic, muito ruim. Cara, você não vai ser contender com o Spencer Dinwiddie, com todo respeito, sendo seu segundo melhor jogador. Não vai dar. Hoje é uma situação bem diferente, né? O segundo melhor jogador é o Kyrie Irving, aí você entra com role players
sabendo o que fazer, contribuindo. Você tem um pivô que, reforçando para o armador, o pivô é muito importante, porque ele é a dupla ali de pick and roll, né, que é uma das situações mais comuns do basquete de encontrar a possibilidade de pontuar. Então, um cara que sabe fazer isso, e o Doncic não tinha isso, não teve isso nos últimos anos, a possibilidade de ter isso potencializa muito o jogo do Doncic. Então, assim, eu acho que longe do Dallas ser na minha opinião, um dos melhores times da NBA, ser um contender, acho que ainda não é, ficaria surpreso se o Dallas fosse campeão da NBA. E acho, concordo com o Leozão, que entre estes vários jogadores aí que podem vir a ser MVP, vários não tantos, né? 4 ou 5 aí. A campanha final é o que vai pesar muito para definir. Eu acho que isso possivelmente vai pesar contra o Doncic, porque eu não acho que ele vai ter a melhor campanha final desses caras. Eu acho que o Dallas deve ir para playoff, mas deve ir para playoff talvez sem mano de quadra, enfim, ali numa posição menos nobre. Eu acho que isso vai jogar contra ele. Mas é sem dúvida mais uma temporada impressionante do Luka Doncic. Eu não sei se individualmente é a melhor, porque ele teve temporadas absurdas individualmente. A temporada passada foi muito absurda, a maior parte dela. Jogos de 60 pontos, jogo de 70 pontos. Eu tava vendo, inclusive. Aliás, ele acho que não fez jogo de 70 pontos, mas enfim, mas ele fez jogo de 60. Eu tava vendo, inclusive, aquele jogo contra o Knicks essa semana apareceu na minha timeline do Twitter, que eles estavam perdendo a 45 segundos do fim por 9 pontos, e ele sai fazendo ponto, ou dando assistência para meter em bola de 3. E aí, no último lance, ele tem 2 lances livres para bater com 3 pontos atrás, ele faz o primeiro, erra o segundo de propósito, pega o próprio rebote e faz os 2 pontos, vai para a prorrogação, faz mais alguns pontos e o time leva o jogo. Você está falando de um cara capaz de fazer este tipo de coisa, né? Então, assim, individualmente, eu nem sei dizer se a melhor temporada dele, apesar de ser mais uma temporada individual de altíssimo nível. Agora, é fato que, diferente da maioria das outras temporadas, agora ele tem um time funcional em torno dele, com bons jogadores. Enfim, isso faz muita diferença. Imagino que ele esteja mais feliz, talvez menos frustrado. Sem contar que Doncic é pai agora, né? Então, você deve colocar a vida. Menina Gabriela deve ter colocado a vida de Luka Doncic em outra perspectiva. É um homem maduro, né, mano, Mixer? Pois é. Você falou, esse jogo do Knicks foi na mesma semana, salvo engano, foi esse lance do Doncic e, salvo muito engano, foi o mesmo lance do Donovan Mitchell pelo Cavs, parecidíssimo, Foi salvo engano, próximo. na temporada passada. Também fez isso. E quando você falou antes até de falar do Doncic, quando você falou desse lance do Knicks, o Knicks, na minha visão aqui, fazendo um grande parêntese, dando a deixa aqui pro Leozão fazer um corte do TikTok, pra mim parece muito o Botafogo da NBA, né? Tem certas coisas que só acontecem com o Knicks, né, cara? Assim, não dá pra negar que tem certas coisas que só o Knicks passa Foi atropelado na ontem NBA. pelo OKC. Foi atropelado, o KC tá voando, meu amigo, voando. Cara, Doncic é tudo na minha vida, né, bicho? Cara, 10 mil pontos, tão jovem quanto o MJ. Cara, eu acho que além do time, eu acho que tem algumas coisas pra mim que mudam nessa temporada dele. E eu acho que uma chama-se preparação física. Eu acho que o Doncic fez a Copa do Mundo pela Eslovênia, a Eslovênia foi muito bem até, né, determinado ponto da Copa. Ele já vem mais bem preparado fisicamente, ele já vem mais fininho, ele já começa a temporada meio Copa do Mundo de pré-temporada. Então, cara, eu acho que passa muito pela parte física dele. Mesmo nos momentos ruins do Mavis, quando o Luka não tinha um time, você via que quando ele chegava num bom rendimento físico, o time naturalmente crescia, assim, mas naturalmente mesmo. Porque ele consegue fazer isso que o Léo falou, cara, ele consegue dominar a quadra, ele consegue ser um jogador dominante, um jogador que mesmo com marcações muito apertadas, ele consegue se livrar, arremessar, ter arremessos muito difíceis, muito complexos. A bola dos 10 mil pontos é uma bola quase do meio da quadra. Que sim,
o Grant Williams faz uma boa parede para ele poder ter uma boa visão de chute, né? Ter um chute praticamente sozinho, mas, cara, quase que do logo da quadra. Então, eu acho que, além de todos esses pontos coletivos que vocês já falaram, eu acho que fazem muita diferença. Eu acho que tem uma parte física muito importante aí. Talvez isso que você falou, mano, Mixel, da filha, sim, contribua para um Doncic mais maduro, mais cabeça no lugar, ter começado o ano, né, digamos assim, a temporada da NBA com uma Copa do Mundo, onde ele jogou muito e ele foi muito importante para a Eslovênia também. Cara, eu acho que potencializa tudo isso que a gente vem falando. Acho que esse cara ainda vai quebrar muitos recordes. Eu acho que se o Dallas conseguir minimamente agregar um pouquinho mais a esse time, ele não só potencializa o Doncic, mas ele se torna, assim, um grande candidato a título, né, mais pra frente. Não acho que é esse ano. Acho que ainda falta gente ali e elenco para que esse time possa realmente alcançar um outro nível, mas se mantiver esse caminho bem pavimentado, acho que consegue. Fala, Leozão. Não, eu só queria falar que eu acho que o Dallas, dos times ali de topo de tabela, etc., talvez seja um dos times mais interessados nessa trade deadline. Principalmente com jogadores como o do Bulls, por exemplo. Um Caruso no time, que é um cara que fortaleceria a defesa, que tem bom arremesso, consegue fazer infiltrações. E, tipo assim, eu acho que o que o Dallas tem que procurar é meio que o que os times do LeBron procuravam a carreira inteira deles. Porque os dois, pra mim, têm algo muito parecido, que é eles comandam a quadra e eles fazem jogadores ruins parecerem muito melhores do que eles são. Desde J.R. Smith a Maxi Kleber, jogadores que conseguem entender um pouco do jogo e do timing deles, eles fazem esse cara acontecer. Então, por exemplo, o Caruso, como? Basicamente, o que você está dizendo é que o Dallas tem que procurar os jogadores ruins certos. Exatamente. Por exemplo, o Caruso era o melhor amigo do LeBron. Por quê? Porque ele simplesmente entendia o que o LeBron ia fazer. Ele conseguia ver os espaços e o LeBron encontrava ele. É muito fácil jogar com um cara como esse. Porque se você pensa meia coisa, o cara já pensou a coisa inteira. Então ele faz acontecer muito rápido. Então, para mim, o que Dallas precisa é dar esse segundo passo. Talvez no mercado de trocas, na free agency, talvez da temporada que vem, e buscar esses role players, esses caras que vão complementar o Doncic em questão de potencializar o jogo e preencher esses espaços, essas lacunas que o jogo do Dallas ainda tem. Porque, querendo ou não, os arremessos de 3 ainda são um leve problema. Não é um time que tem alguns arremessadores muito bons, mas que não tem uma grande gama de arremessadores. E talvez a defesa dar um up também seria o que esse time precisa para talvez virar o contender, que é uma nome que você falou, que ainda não é. Para mim também não é, mas talvez sejam esses dois pontos que Dallas precisa refinar ali para chegar a 100%. A defesa é simplesmente a 22ª melhor defesa da temporada, ou a 9ª pior defesa da temporada da NBA, atual da NBA. Muito bem, eu concordo com esse ponto da defesa, Leozão. Acho que precisa de alguém ali bom para defender. Recapitulando aqui para vocês, rodada do dia 25 de dezembro da NBA, tivemos 5 jogos. O Knicks, nosso querido Set Fire, ganhou do Milwaukee Bucks por 129-122. Os atuais campeões Denver Nuggets bateram o Golden State Warriors por 120-114. O Celtics venceu o seu duelo, né, tradicional da rivalidade contra o Lakers, 126-115. O Heat, meus amigos, precisamos falar do Miami Heat, de JJJ, não é o Jaren Jackson Jr., venceu o Philadelphia 76ers por 119-113. E, por fim, o nosso querido tesouro Luka Doncic comandou o Mavis a mais uma vitória contra, dessa vez, o Phoenix Suns. Mano Mix, é o seu destaque da rodada de Natal bem recheada de jogos bons, placares altos. Que foi uma rodada de Natal interessante, acho que a gente teve jogos divertidos aqui de maneira geral, né? É engraçado que a rodada de Natal ela é escolhida para ter times que geram engajamento, né? Mas isso nem sempre bate com os times que estão mais interessantes de se assistir durante a temporada, né? Então,
A gente acabou vendo jogos, por exemplo, de Golden State Warriors, que não vem numa boa temporada, de Bucks, que vem numa boa temporada do ponto de vista de números, mas não tá divertido de assistir, né, e tudo mais. Mas a gente teve, sim, jogos bacanas, tá? E acho aqui que você trouxe um cara que acho que vale a gente destacar e depois falar mais dele, que é o Jaiminho. O Jaiminho aí foi draftado na posição 18 do draft, o que não é ruim, longe disso, né? Até porque garante um contrato de alguns milhões de dólares, então quem me dera. Mas não era um cara que tinha uma grande expectativa. E ele está em terceiro na corrida do Roy. E ele está sendo uma peça fundamental desse Miami Heat que a cada ano vem consistentemente encontrando jogadores. Eu vou usar aqui uma palavra que não é exatamente o que quer dizer, mas acho que vocês vão me entender, né? Estão encontrando jogadores de baixo custo. O que eu quero dizer com isso? O Heat consegue extrair o melhor de relativamente poucos recursos, né? O Heat não tinha uma pick de loteria, o Heat não tinha uma pick top 5, ele tinha uma pick top 18. Né? A pick 18, né? Não top 18. E ela conseguiu trazer um jogador que, dentre os rookies desse ano, certamente está performando ali no top 5. Na verdade, de novo, no momento está sendo considerado o melhor Hulk depois de Chet e o Wembanyama. Bem que isso muda bastante, mas enfim. Isso não é a primeira vez. O Adebayo é um cara que foi draftado, acho que na 16, enfim, numa pick maior que 10 na 12 ou na 16, alguma coisa do tipo. Vários jogadores que compõem, isso foi assunto durante os playoffs do ano passado, vários jogadores que compõem esse elenco foram não draftados. Tem jogador de segunda rodada que joga com protagonismo. Então, existe no Heat uma das coisas mais difíceis de se criar numa instituição esportiva e mais valiosas. Existe um processo, não confundir com o processo, que sistematicamente mantém um time funcional, encontrando jogadores, desenvolvendo jogadores, incutindo uma cultura tanto do ponto de vista da forma de pensar quanto da forma de jogar. Então existe um padrão de jogo ao qual os jogadores se adaptam, mas existe também uma cultura de esforço, de comprometimento com o time, de treino, de preparo, de repetição até ficar bom no que tem que ficar bom para fazer parte desse sistema. Então, assim, o Heat vem para mais um ano competitivo. Na minha opinião, se a gente analisar essas individualidades do Heat, o Heat não é um grande time. O Heat vem sistematicamente superando o que a gente poderia esperar dele se a gente se baseasse apenas em talentos individuais para fazer as análises. E o Jaiminho é mais uma joia que a Hit Culture está aparentemente dando aqui pra gente. E é um cara, né, é um cara de 23 anos já, se não me engano, 22 ou 23 anos, que é velho para um Hulk. Ou seja, é um cara que, teoricamente, durante o basquete universitário também não teve todo esse protagonismo, porque geralmente os caras que têm acabam vindo pro draft antes, né, com 19, às vezes até menos. Então ele ficou ali até 22 em 3 porque ele estava mirando para tentar ter a oportunidade certa. Talvez ele tivesse medo de não ser draftado em outros anos. E o Heat não só draftou, como está fazendo muito bom uso do que ele tem de melhor para oferecer. Então, palmas para o Heat, palmas para o Spoelstra. Nos encanta. Antes de passar a bola pro Leozão trazer o destaque dele, da rodada de Natal, cara, apesar de não gostar tanto do estilo, sou muito fã do Spoelstra. Acho disparadamente um dos melhores técnicos que a gente tem no mundo do basquete. E acho que a dupla dele com o Pat Riley, cara, é algo muito bom pro Heat, assim. E, bicho, o Jaime Haskell Jr., né? Nosso querido Jaiminho aí, como você trouxe, mano, Mixel, é um jogadoraço. Acho esse moleque muito bom, mas muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Leozão, seu destaque. Meu destaque primeiro é que
tudo que o Pistons queria era que o Heat tem, né? Um processo de formação de jogadores para construir um time baseado nisso. Segundo lugar, o nosso querido JJJ, ele é tudo que o Dallas queria. Que era um role player que tem total noção do jogo e que consegue complementar suas grandes estrelas para preencher esses espaços. Em terceiro lugar, que o meu destaque é negativo. É pro Phoenix Suns, que pelo jeito tá indo ladeira abaixo, né? Já teve declaração de que Kevin Durant tá insatisfeito, Puta que eu pariu. já começou, já estão falando de troca, já teve página no Twitter já associada ao Kevin Durant falando que ele deveria sair dessa M de time. Então, eu acho que o Phoenix Suns talvez esteja no momento mais crítico de toda essa trajetória dele de Big Three aí, de Booker, Beal e Durant. Curiosamente, o Kevin Durant, eu tinha essa impressão dele quando ele estava no Warriors ainda, talvez ele fosse uma das superestrelas mais benevolentes ali da liga, vai em questão de espaço de jogo. Ele permite muito que os companheiros dele joguem também, ele não é o cara que vai querer dar 50 arremessos por jogo, como é muitas outras superestrelas, como é o Harden, por exemplo. É um cara que precisa ter a bola e ter o jogo a todo momento. Mas mesmo assim, parece que é uma sensação que eu tenho, tá? Que ele tenta emular o que ele viveu no Warriors e em outros times e ele não consegue. E isso acaba frustrando ele bastante. Então ele tenta emular isso daí com outras grandes estrelas que sejam armadores, que consigam arremessar bastante, fazer o jogo girar. E isso não acontece, isso acaba frustrando ele e acaba matando os projetos muitas vezes. Então eu fico curioso para ver qual que é o futuro do Phoenix Suns, porque é um time que investiu muito, perdeu tudo basicamente nessas trocas, nessa subida em rumo ao Big Three deles, né? Por Bill e Durant deram basicamente tudo que tinham. Então é um time que está preso, basicamente, né? Se não der certo, o que você faz com esse time depois? Você tem uma super estrela ali no Devin Booker que tem jogos incríveis e jogos de menos de 10 pontos nessa temporada. É um time que é completamente inconstante, é um time que não tem cara, porque basicamente o Big Three não joga junto. Bradley Beal não joga, quando ele joga o Booker tá descansando, quando o Booker tá descansando o Durant entre quadra faz 60 pontos, no jogo seguinte ele não joga porque tá em back-to-back, etc. Então é um time que criou um elenco de apoio muito bom, mas que é um elenco de apoio que também não dá um suporte tão grande assim quanto eu esperava que fosse dar. É um time que, assim, me decepciona bastante. Apesar disso, tem uma campanha boa, né? Apesar de tudo. Mas me decepciona bastante, porque no começo da temporada pintava como talvez o grande candidato ao título, ou talvez um dos 3, 4 ali grandes candidatos, e hoje já não entrega tanto quanto gostaria, não é tão dominante quanto talvez a gente gostaria ou esperasse. Então, para mim, fica esse destaque negativo aí pro Phoenix Suns, que foi amassado pelo Dallas, né? Nossa Senhora. Então, acho que pra mim esse é o grande destaque aí. Esse também o Knicks tendo ganhado do Bucks, que pelo amor de Deus, eu achava que isso nunca ia acontecer na minha vida. Achei que eu nunca mais ia ver o Knicks ganhar um jogo do Bucks. Roubou meu destaque, hein, Leozão? Então, Rafa, qual é o seu destaque? Meu destaque era o Knicks ter ganhado do Bucks depois de 9 jogos de derrota para franquia, entre as duas franquias. O Knicks há muito tempo não ganhava do Bucks, poxa. Numa partidaça do Jalen Brunson, partidaça, dominou de cabo a rabo o jogo. Foi espetacular a atuação individualmente. Eu acho que cara, é engraçado isso, né? Eu tenho falado muito mal do Thibodeau, e é engraçado que, assim, os momentos em que o Thibodeau deixa o time do Knicks jogar, ou seja, em que ele pega o melhor que o Knicks tem e fala assim: "Olha, podem jogar", o Knicks joga. E o Knicks tem capacidade para jogar e bater de frente com bons times. Eu não acho o time do Knicks ruim, de verdade, não acho mesmo. Acho que, por exemplo, a gente falou do Heat aqui, acho que o Knicks é mais time que o Heat. Inclusive olhando o coletivo todo. Então, sim, quando você não tem um técnico que atrapalhe, eu acho que o Knicks ele é sim um time que pode ser competitivo, pode ir pra uma segunda rodada de playoffs, sim. Não sei se para uma final de playoffs hoje, num leste onde você tem pelo menos 3 times ali bizarramente fortes, mas
para uma segunda e dando trabalho para ir para né, dando trabalho numa semifinal de conferência, eu acho que pode sim. Acho que é um time que pode dar mais. Mas esse era meu destaque, Lawson. Esse era o destaque que eu ia dar aqui no sabor a este episódio. Não, ótimo destaque. Foi um bom destaque. Mas o seu também. Tem muita gente falando, inclusive, do Kevin Durant querendo uma troca para o Warriors agora, né? Pô, isso daí seria uma loucura. Isso seria uma loucura assim, absurda. E no pacote envolvendo aí Draymond Green, envolvendo até o Andrew Wiggins aí nesse pacote, está sendo cogitado. Essa é uma troca fácil no fim do dia, né? O Warriors só assina e beleza, manda ele pra cá. Mas é uma loucura completa. Porque o grande ponto de insatisfação, assim como foi no Nets, do Kevin Durant, é a ausência do Bradley Beal, né? O Kevin Durant tá muito chateado porque o Bradley Beal não tem conseguido ter consistência de quadra, né? E assim como no Nets, ele não tinha Kyrie Irving e James Harden o tempo inteiro em quadra. Muito bem, meus amigos. Para a semana que vem, acho que vamos deixar guardados aí falar do retorno do Moranguinho, né? Morango do Nordeste está literalmente voando, invicto. Jamoran tem mais vitórias que o Pistons nessa temporada. Sim. Fato. E salvo engano, mais que o Spurs também, né? O Spurs tá com quantas vitórias? O Spurs tá com 3, se não me engano. Então o Jamoran também tem mais vitórias que o Spurs nessa temporada. O Spurs tem 4, tá empatado. Tá empatado. E deixaremos para falar aí de outros times também que estão dando o que falar e retomando seus trilhos, principalmente com o retorno de boas atuações de grandes estrelas. Mano Mixel, seu destaque final, antes de você desejar um feliz ano novo para todos que nos ouvem. Você rouba o meu destaque final, porque o meu destaque final é exatamente desejar um feliz ano novo para as pessoas. Tá todo mundo roubando destaque, todo mundo hoje aqui. É difícil esse negócio. Olha, eu vou... As pessoas vão falar que eu sou repetitivo, mas meu destaque final, de novo, o KC, que ganhou de novo ontem. Chat maravilhoso, Shea maravilhoso. Shea, ele parece um peão invadindo o garrafão, rodando para um lado e para o outro. E incrivelmente mantendo uma eficiência de chute altíssima. Jalen Williams jogando demais. Eu amo um time. Esse é meu destaque final. Feliz ano novo para vocês. Em 2024 eu vou tentar falar um pouco menos do KC, mas provavelmente não vou conseguir. Então, isso é muito bonito. Isso é clubismo, hein? Destaque final clubismo. Quer dizer, agora talvez esteja torcendo um pouquinho. Fala, Leozão, seu destaque final. Meu destaque final fica aí para o Clippers, que virou um time de verdade e agora tá já com mando de quadra no Oeste. E pro Magic, que conseguiu se manter. Eu achei que o time ia cair horrores e se manteve. Então é um time confiável aí, o Magic. Pra minha surpresa, o Magic é um time de basquete também. Então fica 2 times aí que eu não esperava que fossem. E nessa altura da temporada são times de basquete. Mas o Magic sofreu uma sequência pesada agora, né? Foram várias derrotas numa sequência bem punk. Ele pegou só pedreiraça, né? Não, então, foi só porra, mas nenhuma das vezes, assim, tá, beleza, até teve, mas não foram jogos que você virou e falou, mano, esse time não tem a menor condição. Mas, beleza, jogou ali, perdeu, porque realmente, ok, acontece. Muito bem. Cara, meu destaque final é só desejar a todos vocês que nos ouviram esse ano um ótimo ano novo. Muito obrigado por toda a companhia. A gente viu lá na nossa retrospectivazinha no Spotify. Estamos no top ouvidos aí de algumas pessoas e a elas o nosso muitíssimo obrigado. Em 2024 tem mais Ed 3 aqui. Vamos chegando aí por fim da temporada, onde as coisas se afunilam, e a gente vai continuar falando aqui sobre esta maravilhosa liga, hoje comandada por um esloveno loiro, alto, forte e que arremessa muito bem de 3, Luka Doncic. Se eu fosse esloveno, seria eu. Esloveno, loiro, alto, forte, arremessasse de 3, etc. seria eu. E fica a questão aí para nossos ouvintes. Será que em 2024 a gente vai falar da derrocada do Kings? Depois de apanhar do Blazers?
Nossa. Agora no último minuto, Rafael Medeiros sem dormir. Olha essa provocaçãozinha, cara. O cara perdeu do Spurs e tá falando de mim que perdi do Blazers. Mas meu time velho. já foi campeão esse ano. Aí vocês que se virem. Ai, Leozão, olha, vamos falar do Kings, mas não da derrocada. Provavelmente falaremos do Kings lá nos playoffs, inclusive, também. Muito bem, este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. Depois dessa treta aqui entre os participantes, você fica aí com um ano novo harmonioso, espero eu, na sua família. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, moçada. Valeu, galera. Valeu.